Olá, seja bem-vindo ao meu canal no IGTV. Pois é, também vou começar a produzir conteúdo aqui no IGTV. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já me segue no Instagram e já acompanha a minha rotina na advocacia, enfim, na minha vida, nessa coisa toda que é a minha vida. E também deve conhecer o meu canal lá no YouTube, um canal de direito que já tem mais de 100 mil inscritos, onde eu compartilho carreira, dicas, reflexões sobre a advocacia, sobre como deixar a sua advocacia mais fácil, mais lucrativa, enfim, essas coisas. E a ideia de produzir conteúdo aqui no IGTV é compartilhar algo que eu não compartilho, nem nos stories, de forma tão aprofundada, e nem lá no canal, porque parece que não faz muito sentido, né? Foge um pouco da proposta do canal. Compartilhar aqui com vocês, então, dicas de aplicativos, ferramentas, livros, enfim, que eu uso no meu dia a dia e que facilitam a minha vida, deixam o meu dia a dia mais eficiente. Essas coisas assim. Eu espero de verdade que vocês gostem, então acompanhem que a programação é de ter um vídeo aqui, pelo menos por semana. Vou começar com um assunto que foi pedido demais por vocês aqui no Instagram mesmo, no direct, que foi para que eu falasse um pouquinho sobre a decisão e o quanto me facilitou, depois da aquisição, de comprar um iPad. Eu viajei recentemente e antes da viagem eu estava pesquisando muito sobre a compra do iPad. Se valia a pena ou não. Eu já tive um iPad anos atrás, logo que a Apple lançou o iPad, e não via mais sentido com o celular tão completo como é o celular hoje. No entanto, acredito que foi em novembro de 2019, eu decidi que iria parar de usar papel. Eu usava papel demais, papel para tudo, um monte de tipo de papel. Eu me perdia no papel e fazia um lixo danado, sem necessidade alguma. Minha memória, eu sempre falo para todo mundo que me acompanha, enfim, ela é horrorosa. Eu tenho plena consciência de que minha memória é horrível. Então, às vezes, por exemplo, eu preciso pegar um código de ativação no e-mail para colocar no outro e que não dá para copiar, tem que digitar esse código. Eu preciso de um papel para escrever, ainda que seja 5 dígitos. Eu não vou decorar nesse meio tempo. O esforço que eu vou fazer para decorar aquilo lá não vale a pena. Então, eu pegava um papel, anotava, amassava, jogava fora. Ah, Mariana, você pode usar bloquinhos, então usava também. Mas o que acontecia? A minha vida virava um amontoado de papel por onde eu passava. Então eu tenho um escritório aqui em casa, tinha um monte de papel, no escritório, na minha mesa, um monte de papéis, na cozinha, um monte de listas de compras separada. Enfim, onde eu estava, eu acumulava um monte de papel, totalmente desnecessário. E aí eu falei, vou parar de usar papel em novembro do ano passado. E comecei a anotar tudo no celular, organizar a minha vida no celular para parar e reduzir, parar é quase impossível, mas reduzir drasticamente o uso do papel. E aí eu pesquisei a compra do iPad. E sério, eu estou amando. E foi isso que vocês me perguntaram muito. Mariana, vale a pena? Você está amando? Se vale a pena ou não, aí eu acho que você tem que pensar a sua rotina, a sua experiência aí com papel, porque realmente é um investimento. Se você comprar no Brasil, então, é um investimento bem alto. Eu não comprei o iPad Pro, eu comprei o iPad, não sei o nome, é iPad, que não é o Pro. E fiz algumas compras de acessório, comprei a caneta, para escrever realmente, porque gosto muito de escrever, né? A pessoa que usava papel gosta de escrever. E comprei também a capinha que vem com teclado. E aí ele fica praticamente um computador. Ó, encaixa aqui e você pode usar usá-lo digitando assim. Então é bom para sair, enfim, é boa a capinha, mas eu realmente o acessório que eu mais uso é a caneta. Sobre os aplicativos que eu estou usando. Eu antes usava aplicativo, já tinha falado pro pessoal que me acompanha lá no grupo do Telegram, eu falei muito do Evernote, um aplicativo que eu estava adorando. No entanto, quando o iPad chegou na minha vida, o Evernote me decepcionou um pouco sobre a forma como ele lida com o iPad, com a caneta, e aí eu não gostei e cancelei o uso do Evernote para um outro aplicativo que o Evernote eu pagava, porque tem a versão sem custo, mas a versão que eu queria, que dava para instalar no meu celular, no meu computador e sincronizar tudo e tal, ela tinha um custo.
E agora eu estou usando um aplicativo que tem custo zero, que é o próprio aplicativo de notas do iPad, que sincroniza automaticamente com o meu celular. Eu tenho 2 celulares, um que fica com a minha assessora. As notas que eu coloco ali também vão para o celular dela, também vão para o iMac do meu escritório. Então, tudo que eu escrevo compartilha automaticamente com todos os equipamentos que eu tenho e custo zero, que a gente gosta bastante disso também, não é? Então, a ideia, o que que era? A ideia era organizar bem a minha vida no sentido de pastas. Ter muitas pastas bem organizadas, bem pensadas e dentro delas distribuir as notas que são necessárias. Eu vou mostrar para vocês como eu dividi assim as minhas notas. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, todas as notas que eu tenho estão aqui e aí são pastas e eu vou abrindo as pastas e colocando ali, de modo que eu vou encontrar tudo e a minha vida está toda organizada. Confesso para vocês que essa é a parte mais demorada, você pensar na sua vida, na sua rotina e analisar que pastas você precisa. Por exemplo, eu tenho uma pasta de notas avulsas e aqui eu vou anotando as coisas do dia a dia, as informaçõezinhas de código, enfim, que não são realmente importantes. Eu tenho uma pasta só de informações pessoais, então, número de RG do Marcos, que de vez em quando eu preciso, CPF do Marco Aurélio, essas informações. Eu tenho uma pasta só para as ideias e posts que eu quero colocar no blog Minutos de Direito, as que eu vou colocar no IGTV, enfim, uma pasta só de ideias. Uma pasta do meu caderno, da minha MBA que eu tô fazendo, então eu tenho uma pasta da MBA e dentro dela eu vou colocando aula 1, aula 2, aula 3 e aí eu faço as anotações. Vou inclusive abrir um caderno da MBA para vocês terem noção de como é que eu organizo. Eu tenho aqui então, como vocês podem ver, só escrever mesmo, mas tem uma coisa que é muito legal do iPad, que é você pegar, deixa eu abrir aqui uma parte que eu já estava com o iPad, que tem aulas que eu fiz sem iPad. É você pegar, por exemplo, um PDF e você mesmo fazer anotações. Então aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar a caneta um pouco mais grossa para vocês verem, ó. Eu posso circular. Eu posso riscar, posso fazer um comentário. Então, isso facilitou demais o meu estudo, né? E análise de contratos. Vocês sabem que um dos maiores serviços que a gente faz no escritório hoje, depois de incorporação imobiliária, é análise de documentação, análise de contrato. E eu gostava muito, olha só que errado, de imprimir o contrato e analisá-lo fisicamente. Por quê? Porque eu acostumei a pegar o contrato, marcar texto, anotações, fazer isso tudo manual e eu não conseguia fazer com a mesma eficiência, a mesma agilidade e com o mesmo prazer na tela do computador. Com o iPad eu jogo o contrato aqui para dentro e consigo fazer todas as anotações. Inclusive teve um dia que eu fiz a análise do contrato do meu cliente, circulei, fiz as anotações no contrato, depois montei um relatório sobre a análise do contrato e mandei para ele tanto o meu contrato todo rabiscado, com as anotações, com os destaques, como o relatório. O cliente ficou maravilhado, ele adorou entender a linha de raciocínio, ele adorou olhar o contrato e ver onde é que eu estava destacando, o que eu tinha percebido. Então, foi algo bem legal que vale a pena, que eu vou continuar fazendo com os meus clientes que me contratam para fazer análise de documentação de imóvel, de contratos, enfim, vale a pena. Então é isso. Isso que eu estou usando, esse é o aplicativo que eu estou usando, Notas, realmente, custo nenhum. Praticamente o iPad vive no Notas e no Lembretes, porque o lembrete é onde eu coloco, que também é do iPad, da Apple. Não tem custo nenhum, sincroniza também com todo mundo e o lembrete é onde a gente organiza, eu e Ana, minha assessora, todas as publicações que são feitas. Deixa eu mostrar uma nota para vocês.
Me perguntam assim, e dá para escrever bem com o iPad, a caneta? É tudo uma questão assim, super de costume. Com o tempo você está escrevendo tão bem quanto escrevia no seu caderno, numa folha, ó. Essa aqui, por exemplo, deve estar super estourando. Mas, ó, essa aqui, por exemplo, é a... aqui, ó, dá para até abrir maior. Toda a programação de conteúdo que vai pro ar aqui em todas as redes sociais, enfim, blog, YouTube, GTV, Facebook, enfim, tudo que é publicação. Essa é a programação semanal, foi toda feita escrevendo. Eu e a Ana organizamos e distribuímos o conteúdo. Então, tá sendo muito legal, além do que eu sempre ando com todas as minhas anotações, o que seria humanamente impossível se eu sempre anotasse em caderno. Então, tá sempre aqui tudo organizado, tudo comigo, todas as informações, sem perder nada. O mais importante disso tudo é realmente organizar as pastas, para que você sempre encontre de forma eficiente as anotações que você fez. Então é isso, eu acho que super vale a pena o iPad, para mim valeu muito a pena. É claro, como eu falei, você tem que analisar, né, como é que você lida com papel. Eu tinha uma proposta, um propósito, né, de parar de usar papel dessa forma tão desenfreada que eu estava usando. E se você não tá nem aí pro planeta, se você não tá nem aí pro consumo excessivo de papel, pensa, uma boa sugestão para você substituir os papeizinhos por algum equipamento como esse, como o próprio bloco de notas do seu celular, é realmente poder carregar com você a peso zero, né? Porque você já está com o seu celular para lá e para cá, todas as suas anotações, todas as informações importantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro IGTV aqui programado, aqui desse novo canal onde eu vou começar a compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo. Eu vou te pedir uma sugestão, uma ajuda. Deixa aqui nos comentários desse vídeo de informações e dicas, enfim, que você queira assistir aqui no IGTV, tá certo? A gente se vê nos stories e o tempo todo aqui no Instagram. Até mais, tchau!